Muita paz aos nossos digníssimos irmãos. Hoje é um estudo muito especial porque estamos encerrando o último capítulo desta obra notável, a Gênese. Iniciamos o estudo desta obra no dia 5 de abril de 2019, na Casa do Caminho, ou seja, há 2 anos e 5 meses atrás, iniciávamos com a primeira obra a ser estudada na Casa do Caminho, a Gênese, que teve 2 anos e 5 meses. Então, hoje, nós estamos encerrando o último capítulo que vai falar sobre a geração nova. E ao terminar os nossos estudos de hoje, eu vou solicitar que a todos os companheiros permaneçam na sala, porque eu vou apresentar de forma breve, no máximo 3 minutos, a programação do próximo estudo. Então, eu gostaria que vocês permanecessem na sala, ok? Pois bem, a geração nova, o último capítulo, onde o professor Rivail vai falar sobre essas novas gerações. E no item 27, Allan Kardec vai tecer considerações sobre o que é um planeta feliz, o que é e como será o futuro da humanidade. Então ele inicia da seguinte forma: para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Eu vou fazer uma ressalva logo de início, quando Allan Kardec vai dizer que essa grande transformação está ocorrendo no mundo físico e no mundo espiritual, tanto nas esferas físicas da Terra, como também nas esferas espirituais, e que nós sabemos o que ocorre no planeta Terra, as revoluções, as transformações que vem ocorrendo no cenário atual da humanidade, certamente tem uma repercussão no mundo espiritual. Então, quando ele continua dizendo, irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Aqui é muito interessante essa citação de Kardec. Eu não sei se passou despercebido de vocês, mas quando ele diz assim, irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, ele está querendo dizer aqui que muitos serão
levados para outros planetas, outros mundos mais inferiores do que a Terra, ou traz raças terrestres ainda atrasadas. Quando ele diz outros em raças terrestres ainda atrasadas, a gente entende que muitos espíritos que estavam atrapalhando o desenvolvimento de uma sociedade, enfim, muitos desses espíritos, eles podem reencarnar no próprio planeta Terra em outras sociedades mais atrasadas, como, por exemplo, o nosso grande escritor, além túmulo, o cronista do mundo espiritual, o escritor Humberto de Campos. E para quem não sabe, Humberto de Campos, ele aos 23 anos de idade, ele foi tido como o mais jovem membro da Academia Brasileira de Letras no ano de 1900. E Humberto de Campos, quando ele retorna à pátria espiritual, ele dará continuidade à sua profissão que ele teve na Terra como jornalista, como escritor. E no mundo espiritual, Humberto de Campos, ele vai escrever a história do Brasil do ponto de vista sociológico e espiritual. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, ele vai tecer comentários sobre o perfil psicológico dos africanos. Lembra que na semana passada eu falei sobre os navios negreiros, sobre o tráfico de escravos do continente africano para o continente das Américas? Humberto de Campos, em um dos capítulos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai tecer comentários do ponto de vista do movimento sociológico e espiritual da humanidade, em que ele afirma que muitos figuras europeias, aquele período da Idade Média, o período em que a humanidade vivia nas guerras dos cruzados, das cruzadas, muitos daqueles europeus, para ter um resgate coletivo, muitos daqueles espíritos que habitaram o território europeu iriam reencarnar no continente africano, na epiderme negra, para que de forma coletiva ressarcir as insanidades que eles tinham quando viviam no continente europeu. Subentende-se que todos nós, e eu sempre comento, que nós somos cidadão planetário, somos cidadão do universo. Eu estou habitando transitoriamente em um território brasileiro, portanto, eu estou em uma personalidade reencarnada em um território brasileiro. Eu estou chinês, eu estou francês, eu estou italiano, mas o espírito, ele não tem identidade de pátria. O espírito, ele não tem a identificação de suas origens, das suas matrizes de determinado país. Nós somos um cidadão espiritual do universo que transitoriamente habitamos uma casa planetária chamada Planeta Terra ou Mãe Gaia. O que eu quero dizer com todas essas minhas considerações, que muitos africanos, não são todos, mas milhões e milhares de africanos que foram degradados do continente africano para
às Américas, muitos deles eram figuras que tiveram reencarnações no continente europeu, na epiderme branca. Portanto, quando Kardec diz assim, uns em mundos inferiores serão enviados, outros em raças terrestres ainda atrasadas, ou seja, aqueles inquisidores, aqueles que traficavam escravos em Portugal, no Cais da Ribeira, quantos daquelas figuras, há 600 anos atrás, muitos desses espíritos iriam reencarnar para responder pelos seus equívocos no continente africano e que seriam escravizados como ele escravizou em vidas passadas. Então, é a lei que rege a vida nossa, que significa que todos nós estamos sendo observados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, e que fica registrado na nossa consciência de ser espiritual que eu sou, que nós somos. Então, quando ele diz isso, significa sim que se você vive numa cidade moderna, numa civilização moderna, e você está atrapalhando o progresso desta cidade ou da humanidade, você pode se reencarnar em um país, em uma comunidade atrasada para que você aprenda e se desenvolva. Percebeu? Então, quando ele diz assim, substituir-lhe-ãos espíritos melhores que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Essa é a missão da imigração ou da transmigração de um mundo para outro que os espíritos vivem. Então nós estamos constantemente migrando de um continente para outro. Antes do Brasil ser descoberto, em 1500, por onde é que nós andávamos? Todos nós que estamos aqui nesta live, nesta sala. Se nós somos ser que transitamos entre a matéria e o mundo espiritual, por onde é que nós andávamos? Há 7 séculos, aproximadamente. Em que personalidade eu vivia? Será que eu era de algumas comunidades Tupinambá? Será que eu fui índio antes do Brasil ser descoberto? Provavelmente que sim, e também provavelmente que nós habitamos outros continentes antes de se criar a identidade da brasilidade do que seria futuramente o território brasileiro, e que hoje nós temos essa personalidade de brasileiros que é vinculado às nossas identidades espirituais atávicas e que nós não sabemos. Eu tenho dialogado com uma amiga nossa lá do Rio Grande do Norte. Oi? A sua internet, tem hora que ela parece que vai parar um pouco, tá cortando. Então eu vou... É melhor você retirar, interromper o vídeo, ok, a câmera, e deixar só o áudio. Obrigada. Ok. Então, eu tenho uma amiga que ela me revelou, James, eu tomei conhecimento de que a penúltima existência que eu tive, eu vivi na antiga Polônia, em Varsóvia. Ela reencarna no interior do Rio Grande do Norte, trazendo toda a sua personalidade quando ela viveu em Varsóvia, na Polônia. Então nós somos seres cidadão desta grande mãe Gaia, e que transitoriamente nós estamos vivendo em uma identidade de um território brasileiro, e que nós somos muito mais do que isso. Então,
quando ele diz assim: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Portanto, o que Kardec está afirmando, não é? Que a atual geração, que é essa em que nós nos encontramos, passará por um processo gradual de grandes mudanças e de grandes transformações. E certamente cada um de vocês estão sentindo isso na pele. Tem percebido? Tá faltando água no Brasil. Tá tendo queimadas, não é? Tá tendo de forma mais intensa chuvas de granizo. A gente percebe que o ecossistema do nosso território brasileiro está passando por um fenômeno de metamorfose, de transformação. Então, significa que na medida em que o clima da Terra modifica-se, o nosso corpo vai se modificar. As nossas necessidades fisiológicas começará a ter outros tipos de necessidades. Muda-se o clima da Terra, muda-se o nosso comportamento interior. Então, quando Kardec ele continua dizendo neste item 27, tudo, pois, se processará exteriormente, como acontece com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra ainda não mais tornarão a encarnar. Ou seja, muitos... Eu vou abrir aqui, Gal, para ver se eu fico estático. Vou ficar estático. Muitos que estão... muitos entre nós provavelmente não retornará mais à Terra. Poderá ir para outros mundos mais evoluídos e outros mundos mais atrasados do que o nosso. Quando ele diz assim, muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea. Isso é importante frisar, meus amigos. Teresa Bartira, minha amiga Teresa Bartira, muito menos, pois, se trata de uma geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, neste sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Não vai acontecer de forma radical o desaparecimento da humanidade, como muitos pensam. As transformações, elas se dão de forma muito sutil, na intimidade de cada um de nós, de todos nós na humanidade. E esse texto aqui, meus amigos, vai falar, de certa forma, da atual conjuntura política e sociológica da humanidade em que nós estamos inseridos, não é? Então, quando ele vai comentando no item 28, a época atual é de transição, confunde-se os elementos das duas gerações. Olha, meus amigos, Newton, que isso foi em 1868.
na década de 60 do século XIX. Então, os espíritos já ventilavam nas intuições que Kardec recebia de que as grandes transições já vêm ocorrendo desde os tempos de Jesus. O grande salto quântico que a humanidade teve foi com a vinda do Cristo na Terra. As grandes revoluções, as grandes mudanças que a humanidade começou a passar foi quando Jesus colocou as suas pegadas sobre a terra. Ele primeiro enviou Moisés. Foi a primeira revelação. E assim por diante, ele pessoalmente viria à terra. Foi a segunda revelação e que eu chamo das grandes revoluções. Houve um impulso na humanidade. E a terceira revelação que ele iria dizer era o advento do derramamento da influência dos espíritos sobre a humanidade com o advento do surgimento do espiritismo para a humanidade. Portanto, então, essas grandes transições já vêm ocorrendo desde o tempo em que Jesus esteve conosco. Mas vocês poderiam dizer, mas James, nesses últimos 2021 anos, muitas atrocidades ocorreram e ainda ocorre em pleno século XXI. E ainda ocorrerá. Ou nós aprendemos através do amor, ou vamos aprendermos através da... Eu esqueci até a palavra e vou tomar um copo com água. Ou você evolui pelo amor, ou evolui pela... Dor. Eu não ouvi. Pela dor. Pela dor. Então eu perguntaria, alguém aqui neste grupo quer evoluir pela dor? Claro que não. Mas o que é que me cabe para que eu não venha a ter esta dor? Leon Denis, ele vai dizer em sua obra magistral, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o problema da humanidade e do seu sofrimento está em você mesmo, porque ninguém quer evoluir pela dor. Portanto, evolua pelo amor. Significa que as próximas humanidades, elas serão as consequências do que nós estamos fazendo hoje. Antes de começar este estudo, eu estava assistindo o filósofo e sociólogo Luiz Pondé, e que eu recomendo a todos. E Luiz Pondé, ele estava falando algo que eu fiquei tentando associar ao estudo de hoje, quando a repórter perguntou a Luiz Pondé como será a democracia do futuro. Quando a repórter fez essa pergunta a Luiz Pondé, como será a democracia em um futuro distante? Eu comecei a fazer uma análise do que nós estamos estudando. Eu comecei a analisar em uma das falas de Jesus, há mais de 2000 anos, no Sermão do Monte. Naquele Sermão do Monte, Jesus já falava como seria a democracia do futuro. E quando Luiz Pondé hoje foi questionado como será a democracia do futuro, e ele disse, o futuro da humanidade, Luiz Pondé, vai dar risada para a democracia nossa na atualidade, a democracia que existe na atualidade. Daqui a 1000 anos, as civilizações do futuro vai dar risada de como nós éramos anacrônicos com a nossa democracia. E Jesus, eu não sei se vocês pararam para refletir, que quando Jesus ele fez uma síntese, um apanhado geral de todas as suas parábolas, no Sermão do Monte, é a síntese de todas as suas parábolas,
quando ali Jesus iria dar um indicativo de como será a democracia do futuro da humanidade. E ele vai citar os 8 pilares da democracia de um planeta que já no futuro colocará os seus pés no mundo das bem-aventuranças. Os pilares da nova democracia espiritual para a Terra, Jesus nos deu as nobres verdades do Sermão da Montanha como pilares desta democracia justa e espiritual para que a gente não venha sofrer. E um dos pilares desta democracia do futuro... Pronto, então eu vou desligar aqui. Antes que eu... André, não sei mexer, não. Agora eu vou ficar parado. Tá lá na casa de... Ok, eu vou ficar parado. Então... acho que estou sem voz, eu mudou até de lugar. Ok, posso continuar? Posso continuar, Malu? O microfone está aberto. Então, quando Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa é uma das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças é a aspiração de uma democracia para um mundo em regeneração. Eu solicitaria a todos vocês que fizessem uma revisão das bem-aventuranças de Jesus. É uma proposta, uma aspiração para um mundo venturoso, como vocês vão ver aqui neste último capítulo que nós estamos estudando. Então, quando ele diz assim, tem ideias e pontos de vista opostos, as duas gerações que se sucedem pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir qual das duas pertence cada indivíduo. Uma está partindo e a outra está chegando. A outra humanidade que está chegando não é de forma abrupta, é gradativa. 11 de setembro, amanhã, 20 anos do ataque às Torres Gêmeas. E uma jovem de 20 anos que estava no ventre da mãe em um hospital a 8 quilômetros onde houve o ataque às Torres Gêmeas. Esta garota de 20 anos hoje deu uma entrevista no jornal Hoje, do correspondente lá em Nova York, onde aquela garota que amanhã vai fazer 20 anos de idade, no dia em que o mundo parou por conta do ataque das Torres Gêmeas, essa menina, no ventre da mãe, aquele bebezinho, a 8 quilômetros, no hospital a sua mãe, e durante esses 20 anos, essa menina iria se tornar uma cantora clássica. Ela iria tocar na Filarmônica de Nova York. E a mensagem que ela deu, eu achei primorosa. O que nós precisamos é de amor para a humanidade. Essa aí é essa geração que está chegando. Essa geração que tem outra consciência holística. Essa geração que fala de amor, da multiplicação da paz e do amor, e não da multiplicação do ódio, da ira, da mentira. É essa geração que gradativamente está substituindo a geração velha, com as suas piegas, com os seus atavismos. As coisas agora estão mais escancaradas e a gente está enxergando mais a podridão e a hipocrisia do outro que está ao nosso lado, porque há mais luz iluminando a humanidade. Essa luz que está clareando a humanidade está mostrando
as nossas cavernas de cada um de nós. Então, quando ele vai dizer mais adiante, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior que cada um de nós já adquirimos. Não se comparará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já, tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração que todos nós estamos passando. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. É o que a gente está vendo na atualidade. Muitos ainda têm uma ira contra Deus. Nega os materialistas, nega a presença de Deus. Pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradentes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. É o que a gente está vendo hoje. Cada um de nós estamos direta ou indiretamente mergulhados nesses sentimentos de apego, de ciúme, de avareza, de cupidez, e a gente está vendo isso pipocar, se eu posso usar essa expressão tão chula. A gente viu isso nas grandes manifestações aqui no Brasil e fora do Brasil. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o refinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. A gente está vendo isso. O choque de valores espirituais. As insensatez do nosso comportamento na sociedade. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado. Mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores, ou seja, para que a gente aspire aos mundos superiores, temos que seguir aquela democracia do Evangelho de Jesus apresentado lá no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que são os pacificadores da paz. Bem-aventurados aqueles que têm os corações puros, porque verão a Deus. Isso são as virtudes de um mundo que cada um de nós aspiramos. E que neste mundo, com esta ética da democracia do amor, apregoado por Jesus, não cabe sentimento de ódio, de ira, de hipocrisia, de mentira, de maledicência, porque nós já nos tornaremos espíritos mais refinados, mais éticos. Perceberam, meus irmãos? Então, quando ele diz assim, não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão
porquanto muitos há que o são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e dão pressa em esclarecê-los, em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguia. Ele está dizendo aqui os nossos mentores espirituais. Ele está falando desses benfeitores espirituais que nos inspiram, que nos intuem a seguir o caminho da retidão. E aí, com os nossos próprios livre-arbítrios, é que vamos determinar qual é a estrada do caminho que cada um de nós estamos construindo. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. As grandes transformações da Terra é de ordem moral. E no item 30, ele diz assim: seja os que compunham a nova geração, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores. Há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. E nós formamos uma dessas categorias. Nós que estamos aqui nesta sala de estudo com 51 companheiros. Essas 51 pessoas que estão aqui na sala, formamos uma categoria. Que categoria seria essa? De um lado, os retardatários, que partem, e de outro, os progressistas que chegam. Ou seja, nós estamos aqui na linguagem de Kardec, né? Os retardatários que partiram, não é? E aqueles progressistas que chegaram. Progressista, entenda-se aqui no sentido não político, mas no sentido sociológico que Kardec coloca, em dizer que são aqueles que reencarnaram, que está entre nós. Então nós estamos nesse sentido, no aspecto sociológico, na visão de Kardec. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo ou de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderaram. E no item 31, ele vai dizer o seguinte, que eu achei muito interessante. Uma comparação vulgar, ainda melhor, dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldades em reprimir. Ponto. Eu até grifei essa parte aqui. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem,
Seus conselhos são desprezados, sofre com a companhia dos outros que os achicalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Olha o questionamento de Kardec. Essa não é a imagem da sociedade atual em 1868? Ou seja, 68 anos depois, 70 anos depois da Revolução Francesa, Kardec publica o livro A Gênese e diz isso. Não é essa uma imagem da sociedade atual daquela época? E não é a imagem da sociedade, da humanidade que nós estamos vendo hoje na atualidade? E aí ele vai concluindo nas suas considerações finais desta obra, A Gênese. Suponhamos que esses homens são retirados a 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que já, tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Ele encerra o item 31 com essa comparação de um regimento. A humanidade é esse grande regimento de muitos soldados, que todos nós somos esses soldados neste grande regimento da humanidade. E aí, nas suas considerações, no item 32 e 33, ele vai afunilando as suas reflexões no último capítulo desta obra. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e de dar maior ascendente às ideias novas, a novas propostas, como esta garota de hoje lá de Nova York, e que ela diz que através da sua música ela busca inspirar novos jovens a compor, através da musicalidade, padrões de amorosidade na mente e no coração das pessoas. Aquela garota de 20 anos, que nasceu no dia 11 de setembro de 2001, quando houve um ataque às Torres Gêmeas, onde a humanidade estava de braços dados com a ira, com a guerra. 20 anos se passaram e a gente ainda não aprendeu a lição. Estamos repetindo os mesmos padrões. É por isso que essa geração de jovens estão chegando aí, para mudar o diapasão da humanidade. E aí ele vai dizendo assim: por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura, enquanto se conservasse no meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Um estado no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houveram nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituirão seus auxiliares. A regeneração, meus irmãos, vai encerrando Kardec, da humanidade, portanto,
não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Você quer mudar a humanidade? Mude a sua disposição moral de dentro para fora. E não trazendo ódio, a ira, a vingança, enfim. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado individualmente, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar, meus amigos, minhas amigas, profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. E isso a gente está sentindo na política brasileira, está sentindo em todos os campos da sociedade brasileira, porque quando Jesus disse ao anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, antes do Brasil ser descoberto, o governador espiritual da terra, Jesus, dialogando com o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, bem antes do Brasil ser descoberto, ele iria dizer: nós vamos transplantar o evangelho, o meu evangelho, para a terra do cruzeiro. E eu gostaria, Ismael, que você pessoalmente cuidasse do desenvolvimento da sociedade brasileira. Ismael, ele é o guia espiritual de todos os brasileiros. Mas, James, todas essas convulsões faz parte, como vocês vão ver aqui nas considerações finais, faz parte das grandes mudanças que estão ocorrendo na nossa vida íntima, na vida pessoal, na vida coletiva, na vida da sociedade e na vida da humanidade. Quando ele diz assim, é o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Ou seja, tudo o que está acontecendo hoje é seguido por uma era de progresso. Então, todas as convulsões que nós estamos passando, haverá os momentos de bonanças. E aí, encerra-se no item 34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Ponto. É como se Kardec estivesse falando para o que está acontecendo hoje no Brasil. Vocês concordam? Essa revolução política, social, a revolução íntima de cada um de nós, as nossas crises. Estamos no mês de setembro, aonde se comemora em defesa da vida. Hoje nós temos aproximadamente quase 400 milhões, batendo a porta de 500 milhões de pessoas vítimas da depressão. Hoje a humanidade, com a pandemia, aumentou mais, chega à porta de 500 milhões de pessoas depressivas, com as suas crises existenciais, as suas vidas vazias.
falta de identidade. Você pode ter tudo, pode ter um bom emprego, pode ter uma boa família, mas lhe falta algo. É como se você tivesse sede e bebesse água do mar. É evidente que se você está com sede e beber água do mar, você vai sentir muito mais sede. A humanidade está com sede de espiritualidade, mas nós não estamos matando a nossa sede porque a gente está saciando-a com os bens perecíveis da terra. Foi exatamente por isso que Jesus iria afirmar: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, para você saciar a tua fome. Lá na fonte de Siloé, qual foi a resposta que Jesus deu à samaritana? A água que eu te ofereço é a água da vida eterna, que você não vai sentir mais sede. Mas essa água desta fonte, você ainda continuará sentindo sede. E o que está ocorrendo é que nós estamos com sede de espiritualidade. Por isso que hoje a humanidade vive de braços dados com uma legião de depressivos e milhões de pessoas têm se suicidado. O Brasil, entre os estados brasileiros, é um dos estados que tem o maior índice de suicídio em território brasileiro. E por quê? Nós estamos, muitos estão buscando as portas do suicídio. Isso é outro assunto que provavelmente vamos falar lá no mês de outubro, dentro do estudo da Gênese sobre Em Defesa da Vida. Então, são as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas vidas e idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, e aí vai encerrando, meus amigos, os últimos textos de Kardec nesta obra maravilhosa que eu pessoalmente muito aprendi nesses últimos 2 anos e 5 meses com todos vocês. Ele vai encerrando. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhe compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais que morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra a isso hão de todos sempre chegar. Os incrédulos, aí ele vai encerrando, os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quimérias, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão ao seu turno, como os outros, e então, que lhes acontecerá? Eles dizem, nada, viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos para um novo mundo que se aproxima. Portanto, quando aqui encerramos esta obra magistral, a geração nova, e que iniciou os nossos estudos, as nossas reflexões, desde
o primeiro capítulo que falávamos sobre o caráter da revelação espírita. É para a gente refletirmos. Portanto, eu vou abrir para as considerações de todos vocês sobre o estudo de hoje, a nova geração, porque depois eu vou, em breves comentários, falar da próxima programação da sexta-feira que vem. James, no chat tem algumas perguntas e tem algumas colocações. Ok. Posso Pode ler? sim, pode. Mira levantou a mão, viu? Então, Mira pode falar primeiro, depois eu leio no chat, não tem problema. Pois bem. Como for melhor. Pode falar, Mira. Boa noite, gente. Pessoal, primeiro assim, eu quero agradecer demais esse livro. Eu nunca tinha estudado a Gênesis. Na verdade, eu nem tinha comprado a Gênesis, assim. E aí eu falei, tá bom. Aí com a pandemia, eu vou estudar a Casa dos Caminhos. Eu me inscrevi em todos os cursos, todos que tinha. E aí, mas esse da Gênesis me trouxe uma questão científica que me apaixonei. Peguei já o grupo na época da pandemia, então eu vou começar de novo. Na maior equipe. Eu tenho muito a agradecer mesmo, gente. Você, graças a gente, todo mundo que participa. E também, uma outra coisa assim que eu pensei, né, quando eu estava uma, é que não basta estudarmos, não basta estarmos nesse grupo, porque isso é uma coisa que eu faço todo dia. Quando eu vou aprontar uma comigo mesma, ou com alguma irmã, irmão, ou semelhante, eu digo assim, vem cá, você vai fazer isso mesmo? Aí, eu parar para pensar, é isso que ajuda a gente. Então, esses estudos todos, esse estudo espírita, faz com que a gente vai levar aquela nossa naturezazinha, que às vezes não está muito trabalhada, né? Ou não está o suficiente. Então, esses estudos todos ajudam muito a gente a estudar e pôr em prática. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu considero o caráter progressista, nesse sentido mesmo que você estava falando, gente, de Allan Kardec. Quando a ciência se chocar com o espiritismo, usando minhas palavras, né? A gente vai estudar a ciência, a gente vai progredir nisso aqui. Então eu fiz uma observação lá, que não precisa mais ler, de graça, obrigada, mas aquela questão assim, essa expressão que é Humberto de Campos, nosso irmão, mais adiantado, mas ainda não o espírito de luz, mas até onde ele tinha ido. Então naquela expressão, ou é na própria tradução, ou na própria forma como se expressa quem é o psicógrafo, que é o nosso irmão também, Chico, raças, o nosso perigo, porque às vezes a gente usa sem querer, já vi em outros livros também, raças mais atrasadas, isso é perigoso, porque nós ainda somos um mundo em evolução, então é difícil. Então os africanos são inúmeros, inclusive tem os egípcios dentre os africanos, uma das civilizações mais adiantadas que existiram. Mas tudo bem, os que foram escravizados e vieram para cá, a gente tem cuidado. Os indígenas não são atrasados, a forma deles evoluírem é diferente, os rituais. Então, e uma das coisas mais bacanas que eu vi na Casa do Caminho, inclusive, é essa. Quando eu cheguei lá, onde eu me encontrei, eu vi preto velho sendo respeitado, assim como eu vi até em Mancheira também, né? Os pretos velhos sendo respeitados. Em Mancheira, que eu digo na Pituba. Então, assim, graças a Deus, graças à nossa evolução, estamos todos unidos. Apenas, não é que uma raça ou um grupamento é mais atrasado, é só revermos isso um dia, vamos andando. Mas concluo agradecendo demais, gente, muito obrigada mesmo. Boa noite. Ok, Bira. Tereza, você vai falar alguma coisa agora? Não, pode falar. Não, pode continuar. Tereza Bartira, ela colocou, então, para eu fixar o conteúdo, o espírito no local que lhe possibilite encontrar-se com pessoas e deparar-se com situações que ele precisa para evoluir? É uma pergunta. A outra pergunta, a possibilidade de o espírito modificar esse esquema por causa do seu livre-arbítrio e se mudar para outro país?
local. É evidente, Tereza, da sua identidade espiritual. O espírito, para ele evoluir na Terra, independe da sua etnia, da sua raça, da língua que você vai falar. A missão do espírito na Terra encarnado, o planeta Terra, é um laboratório, é um hospital, é uma escola de burilamento espiritual dos espíritos encarnados em humanidade, e cada um nas suas, com a sua própria raça, não é? E quando Mira colocava, naquela época era a linguagem que eles utilizava-se, não é? E que hoje nós estamos aprendendo a ter uma nova leitura. Essa nova leitura é uma nova dialética da sua palavra, da sua linguagem, em se dirigir a outros irmãos em humanidade. Hoje pela manhã eu não sabia que 10 de setembro é o dia das gordinhas. E essa semana eu passei ali ali em Ondina, eu não vi as gordinhas. Tiraram as gordinhas dali porque estão reformando. E hoje estava passando uma matéria sobre as gordinhas, ao vivo. E elas dizendo que elas sofrem certas discriminações, a gordofobia, como existe a homofobia, existe o preconceito racial, existe o preconceito contra as gordinhas. Então, o último capítulo, ele deixou bem claro, enquanto a humanidade não se moralizar, se modificar internamente, eticamente e espiritualmente, nós ainda teremos esse tipo de comportamento preconceituoso. O que Oi? Eu queria falar sobre, logo no início, quando você começou a falar sobre nossos irmãos, quer dizer, nós mesmos viemos da África, né? Boa parte viemos da África mesmo, de alguns outros lugares. Mas assim, eu entendi assim, que tudo na vida é uma oportunidade para se melhorar. E quando a gente reencarnou lá na África e veio para cá, para o Brasil, trazido como escravo muitas vezes, esses europeus que muitos participaram de muitas coisas ruins para a humanidade, fizeram parte da cruzada, da Inquisição e outras coisas que mataram muita gente, pediram também por isso. Isso aí foi um pedido, uma permissão feita, né, por Jesus, para reencarnar na África, para se tornar escravo, ser vendido, ser trazido para cá, passar por todas essas mazelas que passamos, melhor dizendo assim, né, para se melhorar, para entender e dar valor ao próximo, para entender que a humanidade, que nós não estamos acima de ninguém, somos iguais, somos todos iguais. Hoje um é branco, amanhã é preto. Hoje um é rico, é um príncipe, amanhã é um mendigo. É assim que funciona. Muito bem, é isso mesmo. Mais alguém?